fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E hoje nós recebemos aqui no Café com Política o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral. Antes de cumprimentar o senhor, secretário, eu queria explicar para os nossos ouvintes, que também são nossos telespectadores, estão nos assistindo pela nossa live, de que o senhor hoje está aqui no estúdio. Geralmente nós temos feito essa entrevista do Café com Política por telefone, mas que o senhor está aqui, estamos respeitando o distanciamento, para que não haja o contato mais próximo. Também fizemos, é claro, a desinfecção, aqui do estúdio com álcool, tudo seguindo tudo que pede aí a recomendação para que a gente tenha segurança, para que a gente possa prevenir também a nossa saúde. Agora sim, bom dia para o senhor, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Super. Bom dia, Thalita. Bom dia, Adriana. Bom dia, secretário. Bom dia, ouvintes da Rádio Super. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo o que a Secretaria de Estado de Saúde está fazendo nesse momento de crise, e mais do que isso, eu espero que todos que estejam nos ouvindo estejam se cuidando, estejam em casa, ou então tomando bastante cuidado com o coronavírus. Secretário, o senhor nesta semana falou sobre o isolamento social e disse que esse sistema de isolamento pode durar até junho, pelo menos. Isso continua, se confirma? Thalita, quando nós falamos sobre o isolamento, eu acho que a primeira coisa que nós temos que pensar é sobre qual é o objetivo do isolamento. O isolamento, ele tem o objetivo de nós achatarmos essa curva, que significa que as pessoas venham pegando de forma lenta e gradual o coronavírus, porque isso é uma coisa real, ou seja, é normal que na época de frio ou durante um vírus que esteja circulando na sociedade, as pessoas venham a ter contato com esse vírus. Só que o que nós precisamos do isolamento é que isso seja devagar, que as pessoas se contaminem devagar, e quando nós falamos de se contaminar, elas vão ficar curadas. A grande maioria das pessoas vão ficar curadas. Só que o que nós também temos um pouco de preocupação é que, se todas se contaminarem juntas, muitas vão ficar curadas, mas algumas vão precisar do serviço de saúde, e isso sobrecarregaria o serviço de saúde. Então, neste momento, o que nós buscamos no isolamento é que seja lento essa contaminação e que as pessoas possam ser atendidas. Dessa forma, nós entendemos sim que a epidemia vai durar um tempo maior e que vai até junho ou julho, ou seja, algum grau de isolamento nós vamos precisar manter por um período mais prolongado. Agora, secretário, é possível fazer um dimensionamento da realidade ou do cenário caso essa medida não tivesse sido tomada? O número de casos seria ainda maior, o número de mortes? Qual seria o cenário hoje se esse isolamento não tivesse sido adotado na forma adequada? Adriana, toda vez que nós fazemos uma projeção, é importante todo mundo entender que uma projeção não quer dizer exatamente uma realidade, quer dizer que nós estamos buscando ter uma ideia do que pode ser a realidade, e com isso nós podemos intervir. Lá no início, no dia 22 de março, quando nós orientamos o isolamento para todo o estado, nós tínhamos uma projeção que no início de abril, nós poderíamos ter até 14 mil pessoas infectadas e que precisassem de serviço hospitalar no mesmo dia. Então, isso para nós tem uma importância muito grande, que é virtualmente impossível, 14 mil pessoas chegando nos hospitais no mesmo dia. Lembrando que no dia anterior já teria chegado algumas pessoas, na antevéspera também. Então, isso para nós era a medida que nós tínhamos nesse sentido, ou seja, seria uma coisa que nós teríamos muita dificuldade assistencial e, consequentemente, alguns óbitos. E hoje são quantas? Hoje nós estamos trabalhando numa faixa em torno de 5.500 pessoas possíveis de chegar no mesmo dia, ou seja, nós já baixamos bastante. Esse esse volume é um volume que já começa a ter condição de a capacidade assistencial da rede do estado todo absorver. Em um ou outro lugar nós podemos ter sim um excesso de pessoas chegando, mas nós já estamos começando a ter o acoplamento entre a capacidade assistencial do estado e a possibilidade dos casos. Mas tem que lembrar, gente, que o fato de nós estarmos tendo sucesso nos preocupa ainda mais, porque as pessoas podem começar a achar que tem sucesso, nós podemos sair de casa. E não quer dizer isso, é o contrário. Se nós estamos tendo sucesso, o sucesso ele tem que ser mantido, porque senão nós vamos para o insucesso, ou seja, nós vamos ter problema. Secretária, a subnotificação, ela existe? Já é considerada, então, nas ações de prevenção adotadas pelo Estado?
Thalita, sim, toda vez que nós falamos de subnotificação, eu fico até um pouco preocupado, porque hoje tem dado uma ênfase muito grande nessa ideia de subnotificação, como se tivesse tendo um problema assistencial e que a subnotificação fosse trazer um prejuízo para alguém. Na verdade, não é isso, ou seja, quando nós entendemos sobre subnotificação, quer dizer que nós não estamos vendo 100% do que está acontecendo, mas isso do ponto de vista de saúde pública, nós já entendemos que nós nunca vamos ver 100%. Ou então, nós usamos mecanismos para inferir a realidade. Então, quando nós fazemos exames na FUNED, na nossa rede de laboratórios, nós entendemos, olha, para cada um exame positivo, nós temos um grupo de negativos. Então, na sociedade é mais ou menos assim, eu não preciso fazer 100% da sociedade. Todo trabalho científico, ele tem esse tipo de perfil. Então, não há necessidade também, nós achamos que é obrigatório saber que 100% da população foi testada e que 100% da população está sendo controlada. Eu, com a amostra da população, eu tenho a noção do todo. Agora, secretário, a gente sabe também que os equipamentos de proteção individual são fundamentais para garantir a segurança, principalmente daqueles profissionais que estão ali na linha de frente no combate ao coronavírus. O que o Estado tem feito para garantir que esses equipamentos não faltem no sistema de saúde, para que esses profissionais tenham acesso a esse tipo de estrutura, a esse tipo de insumo? Adriana, o que nós estamos fazendo é o seguinte, assim, primeira coisa é que, como nós sabemos que no mundo inteiro teve problema, nós tomamos uma medida de estimular que toda a rede de saúde pudesse adquirir através do meio que lhe fosse possível. Então, a primeira coisa foi transferir valores financeiros para os hospitais. Nós transferimos 98 milhões para os hospitais da rede ProHosp, ou seja, é um valor financeiro importante, que um dos objetivos era que eles pudessem comprar equipamentos de proteção individual. Para os municípios que também precisam de equipamentos, nós transferimos 90 milhões de reais, isso no mês passado, com esse mesmo objetivo de que eles também pudessem comprar equipamentos de proteção individual. A Secretaria de Estado em Saúde, ela fez uma compra grande, porque isso nós conseguimos até importar da China. E essa compra, ela tem o objetivo de ser um estoque regulador. E além disso, a própria CEPLAG hoje está fazendo uma compra grande também para aqueles municípios que porventura estão sem fornecedor, eles possam adquirir da própria CEPLAG, ou seja, nós estamos cercando de todas as formas o fornecimento de equipamentos de proteção individual. Secretário, qual é a contribuição do Estado na recente abertura de leitos de Covid-19 em cidades como Belo Horizonte, por exemplo, Contagem, Betim, que inaugurou o primeiro hospital de campanha do Estado, e quando que vai ser aberto o hospital de campanha no Expo Minas? Nós temos que ter uma ideia quando nós falamos da contribuição do Estado, porque o Estado, ele além de poder ele próprio abrir leitos, ele é um gestor macro, ou seja, ele ajuda todos os municípios a poderem abrir leitos. Do ponto de vista da capital, aqui em Belo Horizonte, nós temos um plano de estruturação da rede pública, que é a rede da FEMIG, que nós chamamos de plano de capacidade plena da FEMIG. E a FEMIG, ela terá condição, através dos seus hospitais, de abrir até 328 leitos de terapia intensiva. Nós estamos estruturando, nós já temos 50 leitos na FEMIG novos, esses leitos já estão prontos para operar, infelizmente eles não estão precisando ainda serem ocupados, porque nós estamos com poucos casos. Nós temos também o hospital de campanha. Esse hospital, ele foi idealizado para ser um hospital de baixa complexidade, de forma a poder aliviar os hospitais de maior complexidade e liberar leitos de maior complexidade. São mais de 300 mil que a rede FEMIG pode gerar? A ideia da FEMIG de leitos de terapia intensiva é que nós possamos chegar até 328 leitos. Uhum. Agora, secretário, o Ministério da Saúde começou então a distribuir, para os estados mais de 1 milhão de testes, entre testes rápidos, PCR, com a medida, a gente vai ter uma testagem mais ampla da população mineira. Eu queria saber do senhor também, a gente está no escuro ou não? O senhor falou que não é preciso testar todo mundo para que a gente possa ter um cenário, uma projeção. Mas não seria o ideal? Estamos no escuro ou não?
Adriana, se a resposta for estamos no escuro, eu vou responder não, nós não estamos no escuro. E eu vou lhe explicar por quê. A secretaria, ela tem 3 padrões de acompanhamento do que pode ser uma sinalização da epidemia do Covid no estado e nas regiões do estado de Minas de uma forma geral. O primeiro farol que nós temos é um farol que nós chamamos das notificações. Esse farol, ele tem o objetivo de nós termos sensibilidade. O que é isso? Eu não estou muito preocupado de saber exatamente quem está tendo o quê, mas eu preciso ter uma noção assim, olha, o que está acontecendo em cada região do estado para me mostrar se tem alguma mudança comportamental nessas regiões. Então, dessa forma, nós orientamos a sociedade, aos profissionais de saúde, da seguinte forma: notifica todo o quadro gripal. Então, qualquer gripe, eu não estou preocupado se é coronavírus, se é H1N1, se é influenza, isso para mim não preocupa. Eu preciso de notificação de uma forma geral. Por quê? Não, começou a notificar muito em alguma região do estado. Opa, aquilo ali acende uma luz pra gente. Sim. Tá? Já por outro lado, nós temos os exames efetivamente. Esses exames são para pacientes mais graves, pacientes que vão para o hospital, né? E aí, esses exames, quando nós fazemos o rastreamento desses pacientes, é que eles começam a ter um objetivo terapêutico, ou seja, quem tem H1N1 é uma doença, quem tem corona é outro, quem não tem nenhum dos dois seria uma outra doença. E aí sim, esses pacientes testados, eles nos marcam, além de ter um objetivo de tratamento, um percentual da sociedade que pode estar mostrando que está tendo coronavírus, um percentual que pode estar com outro vírus, e eu já começo a fazer um link, uma ligação entre o que foi notificado lá, que é muito maior, o número de casos é muito maior do que esse grupo. Então já começa a entender a relação de uma com outro. E por último, que seria o terceiro item que nós acompanhamos, é a demanda por leitos no estado. Porque, por exemplo, se eu estiver tendo notificação e não estiver sabendo direito, pode impactar na demanda de leito. Se eu não estou tendo impacto na demanda de leito, logo eu entendo que eu não estou tendo muito Covid e que aquelas notificações também não estão sendo correspondendo à Covid, entendeu? Então são 3 análises que nós fazemos. Ô, secretário, essas ações, elas explicam então talvez a demora na informação. Por exemplo, nós tivemos um caso em Governador Valadares, de óbito, inclusive, que só entrou naquele informe, né, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde quase uma semana depois. Uberlândia também, a gente tem relatos de uma diferença aí discrepante em relação ao que a Secretaria Municipal de Saúde informa e o que a Secretaria Estadual de Saúde divulga. Por qual razão demora essa inclusão? É exatamente por essas ações que o senhor decifrou pra gente, escreveu pra gente? Desculpa, Thalita. O que acontece é o seguinte, de uma forma geral, nós temos os municípios que eles consolidam os casos dentro do município. E o município, ele vai e atualiza o estado para que o estado faça a consolidação do estado e publique. Então, é natural que o município tenha o caso local primeiro do que o estado, porque ele primeiro tem que saber o que está acontecendo para depois nos notificar. E outra coisa que tem é o seguinte: o município, vocês têm a rede de laboratórios privados do município que muitas vezes nós não sabemos antes o que está acontecendo, a não ser no momento que o município tem a informação e nos notifica. Então, haver um pouco de atraso nessa consolidação, isso é natural, isso sempre fez parte da forma que a vigilância sanitária trabalha. Hoje, como está tudo muito instantâneo e o estresse, né, de uma forma geral do Covid 24 horas está dando uma diferença que dá uma sensação de que as coisas estão erradas. Mas dentro da nossa secretaria, o que nós estamos tentando enfatizar muito é nós termos dados de qualidade, mesmo que esses dados atrasem 24 horas, ou seja, nós queremos confirmar o óbito foi por Covid, que é muito diferente um óbito que é suspeito do que um óbito confirmado, né? Isso muitas vezes teve um óbito por Covid, aí nós vamos ver lá, o óbito é suspeito, não é um óbito confirmado. Então, lá na secretaria, nós hoje tentamos fazer a consolidação com o máximo de qualidade. Isso foi uma orientação, inclusive minha, para a vigilância, vamos conversar, vamos estudar direito, de forma que nós evitemos que a informação que saia da secretaria precise ser corrigida. Por mesmo que atrase um pouquinho, não vai mudar a nossa conduta, mas nós temos que ter informação de qualidade. Como ocorreu, por exemplo, secretário, em relação ao primeiro caso de coronavírus que teria sido registrado no Brasil e que teria sido aqui em Minas Gerais, e que a secretaria no primeiro momento falou, não, esse dado está errado, foi um dado divulgado pelo Ministério da Saúde,
Saúde e que depois foi inclusive corrigido, né? Mas foi justamente isso, ou seja, aquele dado é um exemplo bom de que nós precisamos tratar dados com muito cuidado. O que aconteceu? Quem alimenta o Banco Nacional não é a Secretaria Estadual de Saúde. Quem alimenta o Banco Nacional na primeira introdução ou é um profissional de saúde ou é a Secretaria Municipal de Saúde. Aí a estadual trata. Quando nós fomos avaliar direito isso, o Ministério já havia comunicado, nós vimos que havia um problema de digitação com a data errada. Então era um dado que não precisaria ter chegado a tal ponto, né? Que seria tratado adequadamente pelo Estado. Pois é, a gente está conversando agora com o secretário de Estado de Saúde, o secretário Carlos Eduardo Amaral, que está aqui conosco esclarecendo algumas dúvidas, principalmente relacionadas ao coronavírus. Qual é a região, secretário, hoje que mais preocupa o Estado pela falta de leitos? Nós temos regiões que elas têm um número de leito pequeno em relação a outras, né? E dessa forma isso nos preocupa porque se lá chegar um volume grande de casos de uma única vez, nós teremos um estresse. De uma forma geral, nós temos a região noroeste, que é a região de Teófilo Otoni, é uma região que nós temos uma preocupação um pouco maior. A região leste, que é de Valadares, é uma região que nós temos leitos, mas os leitos eles têm um percentual de ocupação um pouco maior. Então essas duas regiões elas são de uma forma geral que nós temos um olhar mais atento, embora ambas tenham muito poucos casos confirmados e nós não temos nenhum estresse ainda do ponto de vista de demanda por internação. E há necessidade nesses casos, por exemplo, de um hospital de campanha, de uma intervenção mais efetiva do Estado? Adriano, o que nós estamos pensando é o seguinte, assim, existe uma dificuldade do mundo inteiro de se comprar ventilador. E o que nos preocupa, na verdade, no estado de Minas é a necessidade de nós aumentarmos os leitos de terapia intensiva. Leitos de uma forma geral no estado nós não temos déficit não, pelo contrário, nós temos praticamente 6 mil leitos ociosos no estado, leitos de enfermaria normal. Então o que nós estamos tentando fazer é desde adquirir ventiladores, que não está fácil, nós temos feito cotações todo dia, tentando importar da China, o próprio Ministério tem feito isso, não está muito simples. Nós fizemos um recondicionamento dos ventiladores que estavam parados em todo o estado. Para vocês terem ideia, na FEMIG nós estamos conseguindo recondicionar em torno de 170 respiradores. No estado nós fizemos a coleta de 220 respiradores. Isso é a mesma coisa que a gente estivesse comprando, então é bom. Nós estamos estimulando empresas do estado de Minas a começar a produzir ventilador. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso objetivo é tentar aumentar naqueles hospitais que já têm expertise, que já sabem lidar com terapia intensiva, aumentar os leitos de terapia intensiva. Ou seja, nós não queremos colocar leito de terapia intensiva em qualquer hospital, não, ou em todos os hospitais, não. Nós queremos colocar leito de terapia intensiva onde já tem o treinamento para ter terapia intensiva. Pois é, secretário, Minas tem 892 leitos de CTI livres, mas o pico, né, da Covid-19, do coronavírus, demandaria até 2.000 leitos. O que o governo está pensando em fazer? O que pode ser feito? Nós temos que ter aquela ação multimodal, ou seja, a primeira ação é manter o isolamento. É o isolamento que vai trazer o achatamento da curva que a gente fala e, na verdade, a redução do número de demandas por leitos. Além disso, nós estamos recrutando leitos, nós temos em torno de 543 possíveis leitos de serem abertos, nós já temos um chamamento para que os hospitais façam a adesão e com isso nós venhamos a garantir o financiamento desses leitos. Então a ideia é essa, é aumentar o número de leitos e também manter o isolamento para que haja o acoplamento entre capacidade de assistência e demanda esperada. A gente sabe pela dimensão do estado, secretário, que a gente tem cidades muito pequenas que dependem de outras, né, para questões relacionadas à saúde. Tem cidade que nem hospital tem, né, por exemplo. O senhor acredita que pode haver sobrecarga em algumas cidades e como que o Estado está articulando isso para que isso não aconteça? Adriana, o sistema de saúde ele já conta com essas diferenças, nós sempre lidamos com isso. Em Minas Gerais nós temos um número muito grande de cidades abaixo de 20 mil habitantes, isso é natural. Então o que é a estrutura do serviço de saúde, isso cabe aqui a gente fazer uma contextualização, que Minas Gerais ela é sempre dividida em micro-regiões. A micro-região ela entende como sendo uma área em que nós temos um
hospital de referência ou então uma cidade que tem uma capacidade assistencial maior, e essa cidade fica responsável por auxiliar as demais cidades ao seu redor, que são cidades menores. É como se nós pegássemos várias cidades pequenas, uníssemos essas cidades e transformássemos em uma cidade maior. Então é assim que nós funcionamos. Então quando nós falamos assim, uma cidade de 2.000 habitantes, essa cidade ela sempre vai ter uma dificuldade de assistência, porque nós vamos ter poucos médicos, poucos enfermeiros, poucos fisioterapeutas. Então a lógica da saúde sempre foi essa, de tentar concentrar um pouco a assistência em cidades que sejam um pouco maior. E com isso, nessas cidades que têm uma capacidade melhor, que nós temos leite de terapia intensiva, que nós temos uma capacidade operacional maior. Então sempre foi pensado assim, não há motivo, não há justificativa razoável para neste momento nós julgarmos tudo por água abaixo e criarmos uma nova lógica. Nós temos que ampliar e melhorar o que nós temos. Qual o impacto do coronavírus na saúde do estado, secretário, daqui para frente, né, num futuro bem próximo? Isso já está sendo pensado, calculado? Thalita, o que nós realmente pensamos é o seguinte: há a necessidade de se ter um legado do coronavírus. O que nós falamos com isso? O legado ele pode ser desde estrutura, ou seja, melhorar nossas terapias intensivas, melhorar nossa estrutura hospitalar, até também um legado de organização. Nós já tínhamos dentro do planejamento da Secretaria Estadual de Saúde, esse ano seria um ano de nós desenvolvermos o que nós chamamos de Centro Mineiro de Controle de Doença Transmissível. Era uma rede que nós já entendíamos que tinha um risco de ter uma epidemia. Então nós desenvolvemos um trabalho que é de se montar uma rede de alerta, uma rede de resposta muito bem definida, inclusive de pesquisa, para que Minas Gerais tenha uma capacidade a maior possível de reação caso nós venhamos a ter uma epidemia. O coronavírus ele veio muito antes. Talvez se ele viesse no ano que vem, a gente já teria uma estrutura bem mais preparada que fazia parte dessa nossa programação. Mas a ideia que nós temos é sim, nós temos que aprender, nós não podemos a cada epidemia não ter legado nenhum. O legado é tanto estrutural quanto organizacional. A secretaria, tanto a estadual quanto as municipais, elas têm que cada dia mais aprender a lidar na adversidade. Não me lembro se o senhor chegou a responder em relação ao hospital de campanha no Expo Minas. Há uma data prevista já para a utilização dele? Hoje nós já teremos um evento de possível abertura de alguns leitos, ou seja, hoje o hospital de campanha, se houvesse demanda, se houvesse necessidade, nós já poderíamos colocar o hospital de campanha para funcionar com alguns leitos. Na verdade, Adriana, o hospital de campanha, ele vai ser um hospital que nós vamos montar e ele vai ficar preparado para abrir conforme a necessidade, ou seja, não tem como nós abrirmos o hospital agora no momento que nós não temos necessidade dele, mas nós precisamos ter um hospital caso haja uma demanda muito grande do ponto de vista de aumento de casos na região metropolitana ou do próprio estado, nós tenhamos condição de atender as pessoas. Então, esse hospital de campanha é um hospital que vai vir somar aos leitos que são os leitos de baixa complexidade. Eu volto a falar novamente que assim, em Minas Gerais, nós temos mais de 11.000 leitos de baixa complexidade e desses 11.000 leitos, nós temos mais de 6.000 leitos que hoje já estão ociosos. Seria a mesma coisa que nós tivéssemos 6.000 leitos de hospital de campanha. Sim. Só que são leitos prontos, que já tem toda a estrutura hospitalar. Então não justifica, principalmente no interior, nós ficamos muito preocupados em ficar montando hospital de campanha em tudo quanto é lugar. Na capital é diferente, porque o potencial daqui, devido ao adensamento populacional, da quantidade de pessoas que moram juntas, tem um risco de nós termos um volume muito grande de casos. É o que justificou nós nos prepararmos para o hospital de campanha na capital. Secretário, como é que está a relação do governo estadual com o governo federal? O presidente Jair Bolsonaro pensa e expõe esse pensamento que vai muito diferente, vai na contramão, né? É muito diferente do que dizem autoridades, inclusive o senhor, em relação, por exemplo, ao isolamento social. A nossa relação, a relação do governador e do próprio governo do estado de Minas Gerais com o governo federal é uma relação muito boa. Eu acho que quando nós falamos de relação boa, divergências ou pensamentos que possam ser variados, isso faz parte da democracia, faz parte da natureza das pessoas. Então nós não podemos levar que alguém que pense diferente ou que tenha uma opinião ou que se posicionou em algum momento diferente de alguma coisa seja efetivamente um problema. Pelo contrário, a relação de Minas Gerais com o governo federal
Federal é uma relação muito boa e que nós não temos assim nenhuma restrição, e eu entendo também que o governo federal não tem nenhuma restrição com Minas Gerais. Agora, secretário, em relação à decisão do presidente Jair Bolsonaro, o governo federal, que entrou inclusive com um recurso no Supremo Tribunal Federal para que as decisões relacionadas a isolamento, flexibilização de comércio e tudo mais, que isso se concentrasse na esfera federal, tirando assim a autonomia dos prefeitos e também dos governadores. Como que o governo de Minas recebe essa informação e como que está acompanhando esse caso? Nós acompanhamos todas essas alterações, todas essas demandas, mas é importante nós entendermos assim, o que nós podemos fazer hoje? Acho que a gente não tem que ficar pensando em futuro demais, em problemas hoje. Hoje, o que nós podemos fazer é efetivamente, do ponto de vista do governo do estado, medir o que está sendo nossa realidade, compreender quais são as diversidades do estado de Minas. Minas Gerais, segundo dizem, né, são várias Minas Gerais, nós não temos um estado homogêneo, nosso estado é grande, ele é diverso. Então, ou seja, eu foco muito no trabalho. O que nós podemos fazer? O que é o melhor que eu consigo entregar? Porque eu entendo que a população merece muito cuidado. É para isso que eu saí de Juiz de Fora, vim aqui para Belo Horizonte trabalhar como secretário. E eu não vou perder esse foco, não. O meu foco é estruturar serviço de saúde de Minas Gerais e tentar trazer o melhor para o mineiro. Mas é possível, é preciso ter essa autonomia ou tirar essa autonomia prejudica ou compromete as ações? Olha, é interessante quando você fala isso, porque a saúde, de uma forma geral, nós já lidamos muito bem com a interface dos 3 níveis de governo, a União, o Estado e o município. Às vezes outras áreas de governo podem não ter tanta essa ligação, mas nada que a saúde faz, ela não leva em consideração os 3 níveis. Então, para nós, quando nós falamos assim, autonomia, nenhum ente da saúde tem autonomia plena, nem o município, nem o Estado, nem a própria União. As decisões que vêm da União, em geral, são decisões que nós passamos por uma Câmara que chama tripartite. Lá nós discutimos os secretários estaduais, os secretários municipais. Então, isso para nós, do ponto de vista prático, eu acho que teria muito pouca interferência nesse sentido. Nós já temos um mecanismo de atuação da saúde e esse mecanismo é constitucional, ou seja, não tem como se mudar, né? E na verdade eu acho que nós estamos bem montados. A saúde, ela tem uma estrutura única que é o SUS, né? Que já está bem estabelecido. O Estado avalia a compra de leitos da saúde suplementar ou o número de leitos do SUS aqui em Minas já é o suficiente para atravessar a pandemia? Thalita, eu volto a falar, esse número aí depende muito da quantidade de casos que acontecer e para baixar a quantidade de casos, nós temos que lembrar que o isolamento social é fundamental, que as pessoas têm que ter uma adesão, e eu deixo aqui um agradecimento aos mineiros. Eu acho que os mineiros estão de parabéns, é um estado que costuma realmente seguir as normas, então nós estamos tendo uma performance muito boa. Quando nós falamos em comprar leitos, nenhuma situação está descartada, mas nós temos que também entender que, do ponto de vista da saúde suplementar, se houver uma demanda muito grande por leitos do SUS, naturalmente vai haver uma demanda muito grande da saúde suplementar também. Então é difícil a gente pensar que o SUS vai estar sobrecarregado e a saúde suplementar vai estar ociosa. Provavelmente os dois vão estar trabalhando a todo vapor. Se porventura houver um descompasso e o SUS precisar, nós temos um plano já de contingência em que nós podemos vir a comprar leitos, sim. Em relação, já que a gente está falando sobre leitos, a gente precisa falar sobre o Hospital Galba Veloso. É um assunto que a gente trouxe aqui nos nossos jornais, todo mundo acompanhou. O que realmente aconteceu em relação ao Galba? O governo realmente pediu a desocupação do hospital, dos leitos. O Ministério Público teve que intervir, né, e pedindo a reocupação desses leitos. A gente sabe que o Galba Veloso hoje é fundamental para o tratamento e a atenção às pessoas com problemas psiquiátricos, né? Eu queria que o senhor falasse sobre esse assunto. Adriana, o que acontece é o seguinte, lá no início, no dia 3 de janeiro, quando nós efetivamente entendemos que a China estava começando a ter um surto de um vírus diferente, que a gente nem sabia que era o coronavírus, né? Não tinha sido identificado e a doença ainda não tinha nome. Eu sentei com a nossa equipe na Secretaria Estadual de Saúde e falei, olha, vamos iniciar o nosso plano de contingência, o nosso preparo. Esse vírus vai chegar, ninguém sabe quando, nós temos que estar preparado. Eu acho que ninguém imaginava que com 2 meses chegaria. A gente estava pensando que ia chegar em junho, né? Que seria o natural. E diante disso nós chamamos também o presidente da FEMIG, que é o Fábio, falei, Fábio, prepara a FEMIG, que a FEMIG é
nossa, eu preciso que a FHEMIG esteja preparada para uma epidemia que nós não sabíamos ainda qual que seria o tamanho. E aí a FHEMIG começou a fazer um plano que chama Plano de Capacidade Plena. O objetivo nosso era preparar o máximo da FHEMIG para que nós pudéssemos atender o máximo de mineiros. E nesse plano nós começamos a identificar leitos que poderiam ser desocupados, leitos que poderiam ser remanejados, leitos que eram clínicos, que poderiam virar terapia intensiva. Então começou-se a fazer todo esse estudo. E dentro desse plano, uma das identificações que nós tivemos foi que o Galba Veloso e o Raul Soares, eles tinham baixa ocupação, tanto um quanto o outro, e que se nós fizéssemos uma realocação de pacientes do Galba Veloso para o Raul Soares, nós conseguiríamos manter o Raul Soares com uma ocupação boa e nós liberaríamos leito do Galba Veloso. Ou seja, liberar leito do Galba Veloso de forma nenhuma significa que nós estamos deixando de tratar paciente psiquiátrico. Eu acho que é a primeira coisa. Não houve mudança nenhuma no sentido da posição da FHEMIG nos cuidados do paciente psiquiátrico. Isso não houve. Só que, por outro lado, também, se nós temos condição de abrir até 200 leitos do Covid, no momento de epidemia, que nós temos um risco de uma mortalidade muito grande da população, não seria razoável nós mantermos leitos desocupados. Então o objetivo foi esse, ou seja, liberar o Galba Veloso para que ele fosse estruturado para que nós pudéssemos colocar lá enfermarias de pacientes Covid de forma a liberar o Eduardo Menezes e o Hospital Júlia Kubitschek, que esses ficariam sim com pacientes mais graves, pacientes de terapia intensiva. Então essa é a posição da FHEMIG, ou seja, nós estamos cuidando das pessoas e liberando leitos para que Belo Horizonte e o estado de Minas tenha condição de atender. Só isso, nada mais. Secretário, quantos respiradores o Estado adquiriu para ampliar os leitos de CTI? Aí eu pergunto das compras mesmo do Estado, não aqueles destinados pelo Ministério da Saúde, e emendo a pergunta também, já fazendo outra, desses que o Ministério da Saúde destinou, por que apenas a FHEMIG está recebendo esses respiradores? Thalita, eu acho que nós temos que, quando falamos de respirador, contextualizar novamente, ou seja, o mundo inteiro está com falta de respirador. Os Estados Unidos está confiscando aviões que aterrissam com respirador dentro dos Estados Unidos. Então a situação, quando nós falamos de compra de respirador, não é uma situação muito simples. O Estado, para vocês terem uma ideia de valores financeiros, para se comprar um respirador no ano passado, nós tínhamos orçamentos de 80 a 100 mil no máximo. Hoje um respirador está saindo a 400 mil e 400 mil quando nós encontramos para comprar. Nem é 400 mil e vou ali e compro, não. Então nós temos feito vários orçamentos. Quando nós conseguimos, às vezes pede pagamento adiantado, isso o Estado não pode fazer por lei, a gente não pode pagar. Então tem uma dificuldade real. Nós hoje já temos 100 respiradores, estamos buscando o recrutamento daqueles que nós falamos de recondicionar, que vai dar em torno de 300 respiradores. O nosso objetivo é vir a comprar 500 respiradores, que é o que nós estamos fazendo de cotação, e os leitos, que são 50 leitos que vieram para a FHEMIG, eles têm um objetivo muito claro. O Ministério da Saúde nos pediu assim, olha, onde que eu consigo colocar 50 leitos que entram em operação amanhã? Isso foi o pedido que o Ministério fez. E onde que eu tenho certeza que entra em operação amanhã é na rede do Estado, não tem como eu colocar em outro lugar. A vantagem que tem é isso, assim, esses leitos, eles não são leitos que vão ficar ali definido. Se for preciso em algum momento eu mandar para alguma região do Estado para que eles entrem em operação em outra região, isso é possível, nós fazemos o deslocamento. Secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, aqui conosco, participando do nosso Super N. Secretário, o senhor falou, né, que o sistema de saúde hoje é totalmente interligado, prefeituras, Estado, governo federal precisa conversar bastante, mas o que a gente vê são prefeituras adotando posturas completamente diferentes, né? Em Belo Horizonte, por exemplo, adotando isolamento social, fechamento de comércios, aqueles que não são essenciais. Esmeraldas, por exemplo, já liberou o comércio, inclusive Belo Horizonte impedindo a entrada de ônibus que vem de Esmeraldas. Como lidar com tanta diferença?
Essa pergunta é interessante, Adriana. Como lidar com tanta diferença? Eu acho que o objetivo nosso que seria trazer, na verdade, um norte, um direcionamento para os 853 municípios. Nós entendemos que tem municípios que são grandes, que têm uma estrutura de saúde muito desenvolvida. Um exemplo é a capital, é Belo Horizonte, Betim, Contagem, Juiz de Fora, Uberlândia. São exemplos de municípios que eles têm estrutura de saúde muito definidas. Mas tem municípios também que têm estrutura menor e que precisam da orientação do Estado. E a postura nossa no Estado é, na verdade, tentar trazer equilíbrio, calma, direcionamento, uma postura clara que os municípios possam seguir. Então nós temos uma deliberação, que é a deliberação 17, que para nós ali é um norte do que deve ser feito do ponto de isolamento e que nós gostaríamos muito que os municípios efetivamente ficassem atentos a elas. Pequenas variações, isso aí existe características locais que podem ter, né? Mas essa deliberação é o norte que o Estado tenta dar, é onde que nós tentamos colocar equilíbrio dentro de uma estrutura de saúde global do Estado. Secretária, é justo criar uma gratificação apenas para os médicos que vão atuar no combate ao coronavírus e não talvez valorizar a atuação dos outros profissionais como enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, todos muito essenciais, a gente fala da chamada linha de frente, né? Thalita, eu acho que assim, nós não podemos colocar entre ser justo e não valorizar os outros, né? É necessário nós vermos o contexto que isso está sendo tomado, qual que é a história que nós temos dos servidores da FEMIG de uma forma geral. Então vamos lá, os servidores da FEMIG, por exemplo, a enfermagem da FEMIG, ela tem um salário que, se não for o maior salário da classe no estado, é um dos maiores, ou seja, o enfermeiro da FEMIG é muito bem pago, ele não consegue um salário do mesmo valor nem na rede privada, nem em outro hospital público. Então ele não está sendo desvalorizado, pelo contrário, historicamente ele é valorizado, assim como o fisioterapeuta é valorizado, como os outros profissionais são valorizados. O que aconteceu foi que agora, com o chamamento para ocupar cargos do Covid, por os enfermeiros e os fisioterapeutas serem bem valorizados, historicamente ser assim, quando nós fizemos o chamamento, todos eles os cargos tiveram um preenchimento imediato, inclusive com cadastro de reserva. Nós temos até fila de espera para enfermeiros e fisioterapeutas, porque eles recebem acima do valor de mercado de uma forma geral. Já o que estava acontecendo com os médicos era o contrário. Nós abrimos vagas, fizemos o chamamento, só que nós estávamos perdendo médicos que já tinham contrato na FEMIG, indo tanto para a iniciativa privada quanto para outros hospitais públicos. Então, na hora que o presidente da FEMIG fez essa análise, ele chegou à conclusão que o salário dos médicos estava muito desproporcional em relação ao salário dos demais serviços públicos e também dos privados. Então, houve a necessidade de ajuste do salário do médico e não essa ideia de valorizar ou desvalorizar uma classe. Eu acho que isso é complicado quando a gente fala assim, porque dá uma ideia que como se nós estivéssemos preterindo alguém de forma nenhuma. Nós estamos buscando um equilíbrio, é isso que nós queremos. Então seria um ajuste, não uma gratificação. Não, é um ajuste para adequar a remuneração do médico da FEMIG à remuneração dos médicos dos outros hospitais. Se nós compararmos com o HC, com o Hospital Metropolitano ou o serviço privado, isso estava dando a diferença de o médico da FEMIG estava recebendo metade do salário dos outros. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Secretário, são perguntas objetivas e respostas também objetivas, combinado? Para começar, pandemia em Minas Gerais. Ela está bem controlada. Isolamento social. Fundamental. Presidente Jair Bolsonaro. Ele está muito motivado e conduzindo a sociedade conforme ele entende. Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. É uma pessoa muito equilibrada, um ótimo médico. Governo Romeu Zema e o combate ao coronavírus. Eu acho que nós temos uma liderança clara, equilibrada e muito atenta à necessidade da sociedade. Coronavírus, subnotificação preocupa? Eu não entendo que há subnotificação. Eu acho que há realmente assim uma medida adequada e uma condução adequada. Secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, foi o nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Secretário, muito obrigada por vir aqui falar com a Rádio Super. É sempre um prazer recebê-lo aqui. O senhor vai ser sempre bem-vindo aqui ao Café com Política. Eu agradeço a oportunidade de poder vir aqui falar com vocês, com os ouvintes da Rádio Super, trazer uma informação de qualidade, uma informação que realmente seja da fonte, igual a gente fala. Eu estou sempre à disposição. Agora, secretário, recado final: isolamento?
Não, o isolamento é fundamental. Se cada um fizer a sua parte, cada um usar a sua máscara, nós vamos estar nos protegendo e isso vai permitir que aquelas pessoas que venham a ficar graves com a doença tenham condição de ser atendidas. Nós vamos passar por essa epidemia e com o isolamento nós passamos melhor. Obrigada pela participação do secretário.